Aberto aí no Apocalipse 21. Sei que muita gente às vezes tem até medo, né? Apocalipse, né? O pessoal fica até meio temeroso. Mas nós falaremos hoje um outro texto. Depois que eu já tive a oportunidade de pregar sobre as 7 igrejas, né? Do Apocalipse. Hoje o capítulo 21. Na verdade, o pastor que daria esse estudo, né? Mas nós trocamos. Fiquei com o último estudo. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder estudar um pouco, né, mais sobre esse assunto tão importante. E o nosso tema de hoje é Novos Céus e Nova Terra, a esperança do povo de Deus. Hoje não tem slide, hoje você vai ter que ficar fixado aqui em mim, né, não no slide propriamente dito, mas espero que a gente consiga pelo menos passar detalhes que são importantes sobre o novo céu e nova terra. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta, né? Quantos aqui almejam pelo novo céu e nova terra? Amém? Amém mesmo? Porque nós vivemos tempos onde o materialismo é tão forte, onde a mensagem da prosperidade neste mundo tem sido tão divulgada, tão anunciada, seja no Brasil ou em outros países, porque essa erva daninha não está apenas nesse país, mas as pessoas começam a querer olhar para o novo céu e nova terra agora, no hoje, nesse tempo, pastor. E as pessoas começam a perder de vista que Deus, Ele tem uma nova sociedade, Ele tem um novo tempo, um tempo eterno para o seu povo. Para o seu povo, para você que está em Cristo Jesus, amém? Mais uma vez vamos ler Apocalipse 21, vamos lá? Sei que a sua Bíblia já está aberta, mas se por acaso você chegou e ela não está no Apocalipse 21, abra aí por favor. Amém? Vamos lá, diz o versículo 1: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava assentado sobre o trono disse: Eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, olha aí um contraste aí, mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou, em outras palavras, o inferno, né? Amém, irmãos? Olhando para o texto rapidamente, para a gente começar, só quero que vocês comecem a observar que Apocalipse 21 e o capítulo 22, os dois capítulos são a conclusão do livro. E essa conclusão é uma conclusão de esperança, irmãos.
É uma conclusão de uma palavra, uma mensagem ótima para a igreja, de saber que ao fim de tudo, Deus tem uma cidade, tem um novo plano, tem uma nova sociedade pronta para os seus filhos viverem com Ele. Veja que essa cidade vem de quem? Vem de Deus. Não é uma sociedade construída pelo homem, ela vem do céu. Ela vem à terra, ela desce, porque ela vem do alto. Deus habitará nessa cidade com o seu povo. É só uma observação, se você tem uma Bíblia NVI, a NVI ela traduz como povos, mas o grego é povo. Você está usando NVI, Paulo? Você viu aí que é povos, né? Plural. Mas lá embaixo na observação, eu acho que se a sua tiver, está dizendo lá que pode ser ou povo, singular, irmãos, é um povo. No céu não haverá povos, no céu não haverá denominações, não haverá nacionalidades em si, haverá um povo que viverá na presença de Deus para sempre. E é uma ótima notícia, Cristo está no trono, Ele fala que tudo está cumprido, é uma mensagem de que há toda uma certeza, a verdade de Deus, como diz o versículo 5, tudo que Ele disse aqui é verdadeiro. E o último versículo dessa parte aqui, ele também vai trazer um contraponto. Enquanto o povo de Deus vai desfrutar da presença dEle, aqueles que não estão em Cristo sofrerão eternamente. Você tem uma mensagem boa aqui nesse texto, uma mensagem de esperança, uma mensagem de certeza, uma mensagem verdadeira, de que viveremos com o Senhor para sempre, mas também um contraponto, de que aqueles que rejeitam essa mensagem, também não estarão com o Senhor para sempre. Ok? Foi uma análise bem rápida do texto, mas eu pergunto a você, quem nunca sonhou com uma sociedade perfeita? Todos sonhamos com uma sociedade perfeita. Você vê filmes, livros, que eu posso dizer assim, ensinos políticos, né? Ou, como é que eu poderia dizer assim, como classes políticas que tendem sempre a, pelo menos, almejar que haja uma sociedade melhor ou perfeita. O homem sempre sonhou com uma sociedade perfeita. O homem anseia por ter uma sociedade que seja boa, que seja sem violência, sem problemas financeiros, sem problemas familiares, sem doenças, sem divisão entre ricos e pobres. Você vê, a sociedade almeja por isso. Mas a verdade é que no mundo em que nós vivemos, por causa da queda, ele é um mundo tenso, ele é um mundo com problemas. O mundo em que nós vivemos é um mundo que não tem esperança, irmãos. É um mundo sem esperança. Não adianta dizer para mim, Osvaldo, mas eu vi na TV que 2018 vai ser melhor que 2017, né? Você vê pessoas colocando esperança numa data, esperanças num calendário, né? Porque vai mudar, esperanças num certo político, ou em outro político, ou num sistema político, seja ele capitalista, socialista, comunista, marxista, ou da parte ocidental, seja lá qual for. Nós temos visto pessoas colocando muitas esperanças em coisas terrenas. Mas como eu fiz um comentário do texto para mostrar para vocês que a nossa esperança é uma esperança na eternidade em Cristo Jesus, irmãos. Somente nele você vai viver numa sociedade melhor, numa sociedade restaurada. O assunto de hoje é um assunto que está envolto a um tema muito polêmico, principalmente no seminário. O pastor Felipe, que dá aula de teologia sistemática, pelo menos ali no William dava essa matéria, que é a escatologia. No seminário, muitos alunos, quando chegam lá, uma matéria que eles mais querem saber qual é? Escatologia. Pastor, eu quero saber de escatologia, eu quero saber o que acontece com a pessoa quando morre, o que é morte, o que é estado intermediário, o que vai acontecer na ressurreição e tal. Esse assunto daqui de hoje,
sobre novo céu e nova terra está dentro da escatologia, que é um estudo sobre assuntos futuros, né? E o tema de hoje fala do novo céu e nova terra. Quando tudo se concretizar, o texto bíblico mostra que todo o povo de Deus estará com Ele para sempre no novo céu e na nova terra. Eu estou sendo assim bem geral, a gente vai entrar em alguns detalhes mais à frente, mas eu quero que você entenda que, acima de tudo, quando você lê o livro do Apocalipse, você vê um livro com muitas simbologias, você vê muitas pessoas fazendo muitas especulações sobre o livro do Apocalipse, sobre a volta de Cristo, sobre quem é a besta, sobre quem é o anticristo, sobre quem é esse, quem é aquele. Você vê também muitas questões sobre perseguições à igreja. Quem era aquele anticristo no passado? Era Nero, né? Era algum imperador romano e tal. E começa com tudo isso. Mas os cristãos morriam por causa da sua fé. Então, é verdade que tem muitas especulações, mas também tem muitos ensinos verdadeiros. A igreja passava no período do Apocalipse, no século I, final do século I, muita perseguição, muita luta. Ser cristão realmente, em vários lugares e em determinados momentos, era difícil, sim. Mas em meio a todo esse caos, o Apocalipse ele não é uma mensagem de caos. O Apocalipse é uma mensagem de esperança. Que em meio ao caos deste tempo, desta vida, há esperança. Porque você vai ver no Apocalipse que existe um trono, e existe alguém assentado no trono, e é esse que está sentado no trono, o Cordeiro, o Senhor Jesus, quem comanda todas as coisas. É Ele que está no comando de todo este mundo. É Ele que está conduzindo a igreja a viver no mundo, seja um mundo num momento muito difícil ou não, mas quem está no controle de todas as coisas é o Senhor Jesus. É Ele quem comanda tudo. Em meio a uma cidade violenta como Angra, eu quero dizer para você que Jesus está no trono. Ele está acima da violência, Ele está acima da fome, Ele está acima dos problemas financeiros do mundo, Ele está acima de qualquer caos que possa estar rolando no mundo em que vivemos. Ele é a nossa esperança. É por isso que Apocalipse 21 mostra que há uma voz que sai da onde? Do trono. Apocalipse 21 mostra o novo céu e a nova terra, mas as palavras estão saindo do trono. Desde que João vê lá no capítulo 4, Jesus assentado no trono, você vê o findar do livro do Apocalipse, ele no trono dizendo, tudo está cumprido. Aqui está todas as coisas e todos viverão comigo. Ele é a essência do novo céu e nova terra. O céu, é alegria eterna, porque Cristo está lá. Sabia disso? O céu deve ser a nossa esperança, não é porque nós queremos viver uma vida de alegria, de fartura. O céu é a nossa esperança, porque o nosso coração deve estar em quem? No Senhor Jesus. Ele que é tudo para nós, e deve ser tudo para nós. Por isso que o céu é a nossa morada eterna, alegre, e com satisfação eterna por causa da pessoa de Cristo. Apocalipse é um livro de esperança, consolo e advertência. No meio do caótico estado de coisas, diante de tantos flagelos, tanta ira e tanta dor, este livro revela-se carregado de esperança. A palavra de ordem aqui não é o caos, não é o fim de todas as coisas, nem o desespero, mas uma ousada confiança num Deus que tem todas as coisas debaixo do seu controle e faz todas as coisas conforme o seu querer. Tudo está de acordo com a vontade soberana de Deus. Enquanto o capítulo 20, quando você lê lá o capítulo 20, lá os julgamentos, todo mundo se apresentando diante do trono de Deus,
O capítulo 21 é iniciado com o relato glorioso da visão que João teve do seguinte: novo céu e nova terra. Olha o versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Irmãos, o capítulo 20 é um capítulo de julgamento. É um capítulo onde aqueles que não estão em Cristo são lançados no inferno para sempre. Aí o capítulo 21 começa dizendo o quê? Então vi um novo céu e uma nova terra. Há uma mudança. O capítulo 21 fala da obra de Deus sendo consumada, a sua obra sendo refeita, recriada. Relata o fim de toda a miséria, injustiça, dor e luto. É por isso que o versículo 4 diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Enquanto no jardim do Éden, Gênesis 1:31 vai dizer que tudo que Deus criou era muito bom. No capítulo 3 você vê o homem caindo, desobedecendo a Deus. O pastor Felipe já falou desse assunto aqui lá no início. Depois da criação falou sobre a queda. Quando o homem caiu, não foi só o homem que foi prejudicado, todo o universo foi prejudicado. Todo o universo. E à frente nós veremos que até a natureza espera o grande dia da redenção. O novo céu, a nova terra mostra toda a renovação de Deus. Um novo Éden, um novo paraíso. Um novo paraíso criado para as pessoas que estarão com Cristo para sempre. O primeiro foi perfeito? Foi. Foi agradável? Foi. Era o lugar da presença de Deus? Era. Mas o homem caiu, foi expulso dali, acabou esse paraíso que foi destruído pelo homem. Mas o capítulo 21 mostra que Deus vai refazer todas as coisas. Deus vai recriar todas as coisas. Deus vai consumar toda a sua vontade nesse tempo e fará algo novo para que o homem possa viver na sua presença na eternidade. Praticamente eu já fiz o resumo de todo o estudo, né? Só nessa introdução. Mas em cima dessa introdução longa aqui, eu quero trazer 3 tópicos aqui para nós termos um entendimento sobre o assunto novo céu e nova terra. Só uma perguntinha: quantos já estudaram em algum momento sobre esse assunto? Novo céu e nova terra, já deram alguma lida? Quantos já pelo menos assim já fizeram alguma pesquisa? Quantos? Só? Poucos estudaram um pouquinho esse assunto? Poucos? Ele não é um assunto novo, mas é um assunto importante para nós como igreja, né? A primeira divisão que eu quero trazer para vocês aqui é que o assunto sobre novo céu e nova terra, ele não é um assunto apenas do Novo Testamento. Você precisa saber disso. O assunto sobre novo céu e nova terra era uma esperança já no Antigo Testamento. Eu disse aqui já de início, nessa introdução, de que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou todas as coisas boas. Aliás, eu vou repetir, Gênesis 1:31, diz que tudo que Deus criou era muito bom. Algumas versões é muito bom, outras versões bom. Mas era uma criação boa, uma criação agradável aos olhos de Deus, para que o homem pudesse viver ali, e a presença de Deus ali, porque Deus ia até o jardim. Aí alguém vai começar a perguntar assim: mas como que Deus ia até o jardim? Como que Adão falava com Deus, né? É um assunto que eu sei que está gravando e vai para a internet, que pode causar certo, mas podemos deduzir, como nós temos aquelas teofanias de Deus no Antigo Testamento, quando Deus vinha na segunda pessoa até os homens, como veio até Abraão, dos 3 anjos, eu creio que um era o próprio Senhor que foi ali, e tem outras aparições ali. Creio que da mesma forma era assim com Adão. Deus vinha, falava com Adão, havia comunhão. Isso é um ensino lá no início da história, que nos mostra como poderá ser, não da mesma forma, não sei se eu posso especular assim, mas a presença de Deus estará
junto de nós, junto do seu povo, ali pelos séculos dos séculos. Haverá comunhão plena. Era assim com Adão. Mas quando Adão pecou, Adão foi expulso e rompeu com isso. Mas isso não quer dizer que o Antigo Testamento ficou apagado, o assunto sobre a esperança do novo céu e nova terra, a esperança do homem viver na presença de Deus, num jardim, numa cidade, viver em comunhão com Deus. Nós vamos ver alguns textos no Antigo Testamento, como Isaías 2, de 2 a 4, quando ele fala sobre que haverá paz na terra, o homem viverá em paz na presença de Deus. Vai haver conversões das nações, falando de algo no futuro onde todas as pessoas salvas de todas as nações viverão com o Senhor. Arrependimento, conversão e perdão. Isso mostra que isso não estava limitado apenas a Israel, mas isso era algo que estava já anunciando que seria abrangente para todos os povos no futuro. Haveria saúde e paz, haveria transformação da natureza, aonde haveria fertilidade abundante, conforme Joel 2:22 e 3:18. Há também Isaías 11:65, dizendo que haveria uma nova ordem na natureza, mostrando que lá no passado, irmãos, as pessoas, através da revelação de Deus, já almejavam que no futuro Deus restauraria todas as coisas. Impressionante isso. Essa esperança de uma nova terra, tão importante no AT, deve impulsionar a nossa vida cristã hoje para uma prática integral de vida cristã. Nós precisamos olhar de que, como no passado as pessoas viviam com essa esperança no futuro, nós também hoje devemos viver como cristãos nessa mesma esperança no futuro. Amém? E eu pergunto, como que você tem vivido como cristão nessa esperança no futuro? Quando você olha a violência na nossa cidade hoje, você consegue ter no seu coração uma fé fervorosa de que um dia isso vai acabar? Ou você é como aquelas pessoas assim, poxa, Angra está tão violenta, está tão triste, você entra em desespero, aí você chega assim, é mesmo, né, está tudo ruim, né, realmente eu acho que não tem mais jeito não. Será que você diz isso? Será que você tem vivido assim? Será que devido a esse caos econômico, como o Brasil tem vivido nos últimos tempos, será que você tem vivido realmente com esperança no seu coração de que um dia Deus vai restaurar todas as coisas? De que você não vai precisar de mais nada disso, porque Deus vai suprir todas as suas necessidades na presença. Ele já faz isso hoje. Você consegue crer hoje que Deus ainda é o grande provedor da sua vida? Ou você é daquele que está desanimado, não sei mais para onde correr, não sei mais o que fazer, eu acho que nada vai mudar, acho que não existe mais nenhuma solução mais para as coisas. Eu quero conclamar você de que viva a prática integral da vida cristã nos dias de hoje, já olhando para o futuro, irmãos, crendo que Deus vai restaurar todas as coisas. Nós, como cristãos, não cremos que a história é cíclica, né? De que ela vai repetindo, como os gregos acreditavam no passado, e como tem religiões hoje que acreditam nisso. Nós cremos, irmãos, que a história é linear, ela tem um início, ela tem um meio, a plenitude dos tempos em Cristo, e ela tem um fim, ela é linear. Ela tem uma linha, ela tem um começo e ela tem um fim, e o fim de tudo é uma vida eterna no Senhor Jesus, no novo céu e na nova terra. Ele garante isso na sua palavra, e é interessante, eu volto a dizer o texto, é interessante a gente olhar para o texto, lá no versículo 5 no final, quando ele diz assim, a voz que vem lá do trono, diz assim, e acrescentou, escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então você pode crer, creia, de que tudo vai melhorar lá no novo céu e na nova terra, porque Deus prometeu isso, irmãos. Isso é promessa de Deus, isso não é promessa que eu estou dizendo aqui, eis que te digo, está trazendo, não, isso é promessa bíblica,
de que nele, hoje você pode passar pela pior situação da sua história. Você pode passar por uma grande tribulação na sua vida, ou na cidade, ou no bairro onde você mora. Mas ao final de tudo, Deus garante que haverá mudança. Haverá um novo céu, haverá uma nova terra, porque Ele garante isso. É obra dEle, irmãos. Tudo vem dEle, e Ele garante que tudo vai mudar. E nós precisamos crer nisso, irmãos. Crer todos os dias de que Deus garante que viveremos em abundância na presença dEle. Em segundo lugar, o reino de Deus ensinado na Bíblia. O reino de Deus, irmãos. Quando Jesus veio, Ele trouxe o reino de Deus. O que é o reino de Deus, irmãos? O reino de Deus é o domínio completo do Senhor sobre todo o universo e sobre todas as áreas da vida humana. Eu já disse aqui e repito, quando você vê lá no Apocalipse, os capítulos, vai passando os capítulos 1, 2, 3, quando chega no 4, João vê um trono, e vê alguém assentado no trono. O trono não estava vazio, o trono tinha alguém assentado. E os capítulos 4 e 5, depois vai mostrar um culto no céu, Jesus sendo adorado, Jesus sendo exaltado, Jesus sendo reverenciado no céu, um culto perfeito, demonstração clara da sua grandeza, da sua glória, da sua majestade. Quando Ele veio à terra, Ele implantou o reino de Deus. O reino de Deus ainda não é completo, irmãos, mas ele já foi implantado. Jesus trouxe mudanças. O pastor falou na semana retrasada sobre que o reino de Deus, e Jesus fazia o bem. Jesus, quando esteve na terra, Ele curava, Ele pregava com autoridade, Ele expulsava demônios, Ele realizava multiplicação de pães e peixes, Ele ressuscitava pessoas, Ele perdoava pecadores. Gente, tudo isso foi uma mudança na história. Ninguém tinha esse poder, irmãos. O Antigo Testamento você tem alguns relances, mas com Cristo isso se tornou real, porque Ele implantou esse reino. E todos aqueles que pertencem a Cristo, pertencem ao seu reino. Isso é o que nós chamamos o famoso já e o ainda não. Por que o já? O já porque o reino de Deus já foi implantado. E por que o ainda não? Porque este reino ainda não está pleno. Ele será pleno ainda no futuro, mas ainda não. Mas nós podemos crer na sua plenitude. Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino. O reino de Deus já está presente, mas ele ainda não é pleno. No futuro, o mal será totalmente eliminado da face da terra. É o que garante Apocalipse 21:8, quando ele diz assim: mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Todo o mal será extirpado, não haverá mais mal, pelo menos não no céu. Mas todos esses males, todas essas pessoas maledicentes estarão fora dessa presença benéfica, abençoadora de Deus no céu. Viverão uma vida de tormento eterno. Olha só, irmãos, tem pessoas no nosso meio que não acreditam mais no ensino do inferno. Há pessoas no nosso meio, quando eu falo nosso meio evangélico, cristão, que não acredita que existe um inferno eterno. Há alguns que chegam a dizer que o inferno será temporário, mas não eterno. Mas se você fizer um estudo bíblico das palavras, você aprenderá que o inferno é eterno sim. A mesma palavra que é usada para falar de vida eterna com Cristo, essa mesma palavra eterna também é aplicada ao inferno. A mesma palavra, aionos. Se o céu é eterno, com alegria abundante da presença de Deus, o inferno será eterno para o sofrimento e vergonha das pessoas que rejeitaram a salvação. É importante nós falarmos isso aqui nessa noite. Com Cristo, alegria eterna. O novo céu e a nova terra que os cristãos esperam é a concretização absoluta do reino de Deus.
Então nós somos chamados para olhar para frente, a almejar aquilo que Deus tem para nós. E aí eu pergunto, você não precisa me responder, você queria que Jesus voltasse agora? Não precisa me responder. Você queria que Jesus voltasse agora, nesse instante, agora? E se ele voltar agora? Eu já vi pessoas que se dizem cristãs, que se você falar isso, elas dizem assim: não, Oswaldo, peraí, eu tenho tanta coisa para resolver, eu tenho algumas coisas que eu tanto preciso ainda fazer, eu tenho tantos projetos ainda pela frente. Eu não estou dizendo que se você tem projetos, não estou dizendo que isso é ruim em si mesmo, não. Mas todo projeto, todas as coisas, elas têm que ser colocadas nas mãos do Senhor, e sempre olhando para aquilo que o Senhor tem de maior para nós, que é viver com Ele para sempre. Cuidado, por isso que na introdução eu falei, cuidado com as mensagens de prosperidade dos nossos dias. As pessoas estão começando a desejar o céu aqui, neste tempo agora. Se vocês lerem alguns livros do pastor Martyn Lloyd-Jones, é interessante que ele faz algumas observações, alguns livros dele, sobre a Inglaterra no final do século XIX e início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial. Várias vezes nos seus livros, nos seus comentários, ele diz assim: como que o homem é louco, como que o homem sempre esteve muito propenso a querer desejar o melhor de Deus para agora, para esse tempo agora. E ele fala sobre a época vitoriana. Aí algumas vezes eu lendo sobre a era vitoriana, eu falei assim: poxa, que tanto que o Lloyd-Jones fala da era vitoriana, que na Inglaterra as pessoas estavam melhores de saúde, estavam comendo bem, estavam tendo os melhores transportes, as melhores escolas, as pessoas estavam se sentindo bem naquele período, as pessoas não queriam mais saber de céu, de vida cristã. Que isso, nós estamos bem. Para que isso? Para que religião? Para que isso? Até que alguns anos depois veio a Primeira Guerra Mundial e mostrou o que está no coração do homem, né? Mas ele fala muito dos seus livros da era vitoriana. Aí eu falo: poxa, eu tenho que ver o que é isso. É uma coisa simples, é por causa da época da Rainha Vitória, que ela transformou a Inglaterra num lugar muito bom de se viver, e aí as pessoas começaram a desejar do bom e do melhor para este tempo. E o problema disso, irmãos, é que muita gente acaba perdendo o foco principal, de que a sua vida cristã aqui sendo diferente, mas estando vivendo diferente aqui, mas almejando algo maior, que não está aqui, que é no novo céu e a nova terra. A Bíblia vai nos ensinar que nós somos o quê? Estrangeiros nessa terra. Não é isso? A Bíblia não ensina isso? A Bíblia não diz que nós somos estrangeiros aqui? A Bíblia diz isso, porque nós não somos daqui, irmãos. Nós vivemos aqui, vamos melhorar o que nós podemos melhorar aqui, vamos viver uma vida de justiça e de mudanças nesse tempo, mas olhando para algo maior, que não está aqui, está com o nosso Deus, o novo céu e a nova terra. Amém? Em último lugar, as implicações da esperança de novos céus e nova terra. A escatologia, na verdade, não é para ficar discutindo: pastor, qual o milênio? É amilenista? É pré-milenista? É dispensacionalista? Jesus vai voltar antes ou depois do milênio? Vai ter 1000 anos? Não é para isso. A escatologia é para nos mostrar que há esperança, uma esperança firmada no Senhor Jesus. E alguns pontos merecem destaque aqui. Primeiro, o esforço evangelizador, irmãos. Enquanto estivermos aqui, nós somos chamados para levar as boas novas às pessoas, com a nossa vida, com as palavras, com o nosso proceder, com as nossas boas ações, com a missão integral, uma missão integral de vida cristã, em todos os aspectos, nos aspectos éticos, em tudo, para que as pessoas possam ver, sabe quem na sua vida? Não você, mas que elas possam ver Cristo na sua vida.
em tudo que você é, em tudo que você faz, como você vive, como você é em casa, como você é com seu vizinho, para que através da sua vida pessoas sejam alcançadas para o Evangelho, para o Senhor Jesus. E é muito emocionante quando nós olhamos Apocalipse 7, versículos 9 e 10. Abre aí rapidinho. Vamos adiantar por causa do tempo. Mas olha que visão maravilhosa de João. Quando ele vai, Apocalipse 7, 9 e 10. Amém? Olha lá. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Para que você evangeliza, irmãos? Você evangeliza porque Deus nos mandou evangelizar. Você pode evangelizar com confiança, porque Deus tem pessoas para salvar. Eu sei que dá urticária falar essa palavra técnica, mas Deus tem os seus eleitos, Deus tem os seus salvos, Deus tem pessoas para salvar. E aí você fica assim, mas aí se tem assim, para que eu preciso evangelizar? Olha o texto. Quem pode contar essa multidão? João não pode contar a multidão. Há muitas pessoas para serem salvas. Há muitas pessoas que Deus quer nos usar para levar essa mensagem, para estarem lá, nesse futuro alegre, na presença de Deus, nos novos céus e na nova terra. Quantas pessoas você em 2017 evangelizou? Quantas pessoas você falou do amor de Deus, que você levou a mensagem de salvação, a mensagem que pode mudar vida de pessoas, a mensagem que pode mudar uma família, pode mudar uma rua, pode mudar um bairro, irmãos, pode mudar uma cidade. A mensagem de Deus é poderosa, ela pode mudar. Não é porque você não é poderoso, mas o nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é grande. O nosso Deus, é por isso que o final do texto aqui, a honra, a glória não é do pregador, não é do evangelizador, não é da denominação. A glória no texto aqui da salvação dessas pessoas é do próprio Deus. Por isso que o final diz, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Glória a Deus, irmãos. Deus salvou você, Deus mudou a sua história, Deus transformou você. Quem era você antes? Quem era você talvez em 2015, 2010, 2000? Quem era você? Quem é você hoje? Essa mudança ocorreu para a glória de Deus. Não é para a sua glória, não é para o seu nome. E para que através da sua vida outras pessoas possam reconhecer e engrandecer o nosso Deus. Amém? Segundo, envolvimento com questões ecológicas. Deus nos colocou nesta terra, irmãos, para que nós possamos nessa terra viver uma vida diferente, uma vida de mudança, uma vida de transformação. E é interessante que até a natureza, eu falei no início, mas repito aqui, até a natureza aguarda a mudança. Se você for ler em Romanos 8, você vai ver lá dizendo que a natureza geme, aguardando a transformação, a renovação do povo de Deus, por tudo que Jesus fez na cruz. A morte de Jesus na cruz não foi para nos salvar, sim, mas essa morte, ela traz transformações no ser humano, mas também em toda a criação de Deus, toda a criação. Por isso que a honra e a glória é totalmente ao nosso Deus. Nosso Deus não é apenas o Deus da redenção, Ele é também o Deus da criação. É o Deus da criação. Sproul, pastor Felipe gosta muito do Sproul, agora é saudoso Sproul, né? Deus o levou para si.
Mas eu lembro de um vídeo do Sproul, ele falando sobre a revelação de Deus, a revelação perfeita de Deus na natureza. Poucos teólogos falam disso, pastor. Mas eu achei muito interessante que o problema não está na natureza em si. O problema está no homem caído que não consegue muitas vezes contemplar a grandeza de Deus, a majestade de Deus, quando ele vê a natureza, a criação de Deus. Na verdade, ao olhar para a criação, nós deveríamos glorificar a Deus, porque toda a honra e a glória é dele, porque ele é o Deus não apenas da redenção, mas ele é o Deus de toda a criação, irmãos. O desfecho da história humana é mais uma obra do Criador. Novos céus e nova terra é toda uma obra de Deus. Tudo é dele, tudo para ele. Interessante, né? E em último lugar, o empenho pela justiça. O autor do estudo traz o texto de 2 de Pedro 3,13, que diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Justiça. Portanto, a luta pela justiça em todas as áreas da sociedade deve ser parte integrante da missão da igreja. A igreja não pode ver injustiça nesse mundo e se calar. Nós somos chamados a uma responsabilidade de vida cristã em meio a um mundo injusto. A igreja não pode se calar, irmãos, em meio a uma política injusta, em meio a uma política corrupta, em meio a autoridades corruptos. A igreja não pode se calar em meio a uma sociedade que se vende. Este ano é um ano de eleição, é um ano que muitas pessoas se vendem por causa de cargos, por causa de objetos. A igreja não pode se omitir diante disso. A igreja tem que ser uma voz de Deus nessa sociedade, uma voz de justiça. A igreja não pode se calar em ver pessoas sendo massacradas com os sistemas econômicos atuais. A igreja não pode ser conivente com o erro. A igreja tem que ser uma voz, uma mudança, diferença, ser sal e ser luz neste mundo. E é interessante que o autor ele pegou uma citação de C.S. Lewis que diz assim, ele comentando: o pensador cristão C.S. Lewis disse que os cristãos que mais fizeram por este mundo foram os que esperavam o mundo por vir. Interessante que a história é marcada por muitos cristãos que fizeram diferença, mas cristãos que tinham sua esperança não apenas no hoje, mas esperança no mundo por vir. William Wilberforce lutou contra a escravidão no século XIX. Cristão. Cientistas cristãos. Martin Luther King Jr., pastor batista, uma voz nas décadas de 50 e 60 nos Estados Unidos contra o racismo. Já leram a biografia desse homem? Leem. Muito interessante. Quantos missionários cristãos mudaram histórias de vários países. Quantos homens cristãos dos séculos passados e atuais cuidaram de orfanatos, cuidaram de lugares de assistência a pessoas drogadas, alcoolizadas. Nós precisamos ser sempre uma voz, mas como também uma igreja que faz diferença neste mundo. Você procura melhorar o meio que você vive, mas com os olhos fitos no novo céu e nova terra. Eu pergunto a você: você tem vivido uma vida de justiça? Você tem vivido uma vida de evangelização? Você tem vivido uma vida com envolvimento com questões ecológicas? Você tem sido um cristão que tem vivido diferente hoje, mas olhando para o novo céu e nova terra? Hein? Somos chamados para viver o hoje, mas com os olhos no amanhã, no futuro. Amém? Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o novo céu e nova terra? Quer?
Fazer alguma pergunta? A mensagem foi bem mais devocional do que técnica, né? Sobre uma mensagem propriamente toda detalhada, com tudo sobre o novo céu e a nova terra. Mas falamos sobre o texto, Apocalipse 21, uma rápida revisão sobre o que o Senhor fala no texto. Falamos sobre o anseio do mundo em que vivemos, que anseia por um mundo perfeito, mas também falamos aqui que este mundo nunca será perfeito, ele pode ser melhorado, mas o mundo em que vivemos, ele ainda vive com uma tensão e medo, é um mundo cheio de problemas nas áreas econômicas, problemas de poluição ambiental, doenças, distanciamento financeiro entre ricos e pobres. É uma triste realidade no mundo em que vivemos. Foi falado que o Apocalipse é um livro de esperança. Em meio ao caos, em meio às dificuldades que a igreja teve no século I, ao final dele mostra que há esperança. Então você pode viver, irmãos, independente do que você tem passado, ou o que você passará. Eu não sei o que Deus tem para a sua vida, não sei o que Deus trabalhará na sua vida, mas uma coisa é importante, independente de qualquer coisa, você é chamado para viver uma vida de esperança em Cristo. Foi falado sobre o capítulo 20 e o capítulo 21, sobre como o capítulo 21 fala dessa realidade do novo céu e nova terra. Falamos que a esperança escatológica, ela já começou no Antigo Testamento. Falamos um pouquinho sobre o reino de Deus, sobre o já e o ainda não, e por último aqui, as implicações da esperança no novo céu e nova terra. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Feche seus olhos, todos, ore a Deus, coloque-se nas mãos de Deus. Se você tem sentido dificuldades no dia a dia, com respeito a uma vida de esperança, em meio a tanto caos, a tantas situações, hoje, em nome de Jesus, coloque o seu coração diante do Senhor, coloque-se diante dEle. Se tem faltado fé, peça a Deus para que aumente a sua fé, para que aumente a sua esperança, para que te fortaleça, para que você possa viver hoje uma vida cristã autêntica, de missão integral, na presença de Deus, aonde o Senhor estiver te colocando, mas com os olhos sempre no futuro, no novo céu e na nova terra, alegria eterna na presença de Deus. Pai querido, obrigado por todas as coisas, obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, obrigado por podermos ouvir um pouquinho, Senhor Deus, sobre algo tão fundamental para a nossa vida como igreja, Pai. Senhor, te agradecemos pela salvação hoje, pela segurança dessa salvação em Cristo Jesus, e na certeza e esperança de que um dia estaremos vivendo, Pai querido, um novo tempo, um novo céu, uma nova terra na Tua presença, aonde não haverá mais sofrimento, aonde não haverá mais frustração, aonde não haverá nenhuma dor, Senhor Deus, diante do caos que nós vivemos nos tempos de hoje, Pai. Mas viveremos alegres, satisfeitos, Pai, regozijantes na Tua presença por toda uma eternidade, Pai. Peço, Senhor Deus, misericórdia ao Senhor por essa cidade, Pai. Peço misericórdia, Pai querido, para que o Senhor possa salvar muitas outras pessoas na cidade de Angra dos Reis, Pai. Senhor Deus, usa-nos como igreja, como povo do Senhor neste lugar, para levar essa mensagem de esperança àqueles que não Te conhecem, Pai, aqui na Nova Angra, em toda essa grande Japuíba, na cidade, Senhor Deus, de Angra dos Reis, para que outras pessoas, uma vez salvas, transformadas por Ti, também possam viver, Pai, em meio a este mundo de caos, com um coração esperançoso, com uma vida de fé, olhando para o futuro, naquilo que o Senhor nos promete, Pai querido, para vivermos contigo eternamente. Obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pastor?